Ok. Gente, vamos fazer a correção. Olha o Guilherme aparecendo aí. Apareçam para mim aí, Giulia, Guilherme. Vamos fazer a correção da prova do Colégio Militar de Campo Grande 2012, 2013, ok? Vamos lá. Quem quer começar lendo o texto? O homem que espalhou o deserto, o primeiro parágrafo. Quem quer começar? Ninguém? Então, deixa que eu leio mesmo. Gente, prestar atenção aí em mim para a gente poder fazer as questões, ok? Então, vamos lá. Prestar atenção no texto. O homem que espalhou o deserto. Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal. E ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua. Cadê? Não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira, naquele tempo ainda não havia caminhões de plástico, felizmente. Apanhava o seu caminhão de madeira e cruzava o portão. Ela corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. E ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu. Ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes, deixava aberta a janela para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras, todavia era um menino comportado. Não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão. Não frequentava as ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas chamando os incautos. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas. Só que agora ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 para a maior. 40 dias para o abacateiro, que era imenso, tinha mais de 50 anos. E 6 meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando ao quintal, agora silencioso, porque o desmatamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantava podar as folhas. Elas sempre se reporiam, sempre. Elas sempre se reporiam. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução. Um machado. Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias, porque não estava habituado a manejar machados. As mãos calejaram, sangraram. Adquirira a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho para os arredores da cidade. Onde encontrava árvores, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem pudesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam.
estavam em via de vendê-los para as fábricas ou imobiliárias que precisavam de tudo limpo mesmo. E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado, não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda, depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha e trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, já estavam com a tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, os pais se transformam... O país, desculpa, é o país. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão. Gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é terra calcinada aqui na linha 44? Uma terra sem nada? Uma terra, sabe aquela terra onde passa o fogo e fica aquela terra seca ali, que não presta para nada, que devastou tudo? É uma terra improdutiva? É isso, tá? Vamos lá. Primeira questão. Em relação ao texto 1, um homem que espalhou o deserto, assinale a alternativa correta. Primeira. A. O menino parece para mim, gente, só a Ana Beatriz que está ao vivo para mim. A. O menino cresceu, tornou-se grande defensor do meio ambiente e nunca mais cortou uma árvore. E aí? Errada. Tá fora, né? Muito bem, Marcelo. À medida que o tempo passava, então aqui, ó, a gente já está fora que ele não era grande defensor de nada. À medida que o tempo passava, o menino conseguia mais amigos para lhe ajudar na desertificação. O que vocês acham dessa? Eram os amigos que ele dava ou eram os empregados? Ele não tinha amigos, não. Muito bem, Marcelo. Ele não conseguia amigos, porque ele era sozinho. A mãe, por conveniência, entregou tesouras ao filho para que este ficasse em casa, cortando as folhas. O que vocês acham dessa? Boa. Essa é boa, né? Boa. Muito bem, Ana e Marcelo. O garoto não gostava de brincar na rua com os outros meninos, por isso passou a dedicar-se ao jardim de sua mãe. Ele não gostava de brincar na rua? Não, a mãe dele até proibia. Exatamente, ele gostava, a mãe dele que não queria. A mãe, muito contente, porque o filho só tirava notas boas na escola, presenteou-lhe com uma tesoura. Foi isso mesmo que Errado. aconteceu? Ele ia mal na Errada. escola. Muito bem, ele ia mal na escola, né? Então, primeira questão, letra C, ok? Vai fazendo o gabarito aí para mim, Ana. Segunda. Obrigada. Assinale a alternativa O, a aula que eu dei ontem sobre esse assunto aqui, da segunda questão, tá vendo? Assinale a alternativa cujo elemento textual flexionado em terceira pessoa comprova o foco sobre o qual é narrado o texto. Então, gente, primeira coisa, o que é um elemento flexionado em terceira pessoa? O que é uma flexão em terceira pessoa? Quem pode me falar? Pode chutar também, gente.
O que é uma flexão em terceira pessoa? Quem pode me dizer? Qual classe de palavra a gente está falando? Hum? Ninguém sabe essa? Não? Não, professor. Fala aí, Cauã, o que que você acha? Qual classe de palavra a gente está falando? O que que pode ser flexionado em primeira coisa? O que que é a terceira pessoa? Seria o narrador onisciente? Quais são as pessoas do verbo? Eu dei essa aula ontem. Elemento flexionado é o verbo. Em terceira pessoa é ele. A primeira pessoa é eu, a segunda é tu, a terceira é ele. Se eu estou procurando um verbo, quais são as alternativas que já não encaixam aqui? Mãe e Mãe? menino? Mãe, Mãe. menino e que mais? Técnicos? Técnicos. Por quê? Mãe, menino e técnicos, eles são qual classe de palavra? Substantivo? Muito bem. Substantivo. Então, só sobraram duas, né? Tome e ensinava, porque são verbos. Eu quero saber qual desses dois verbos comprova o foco sobre o qual é narrado o texto 1. Primeiro lugar, ele quer saber de foco narrativo. Qual é o foco narrativo desse texto? Ó, vamos lá na linha 6, tome, e depois na linha 45. Lá, linha 6, ó. E cruzava o portão, né? Quando o menino ia para a rua. Ela corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com suas folhas. Esse verbo aqui, tome, ele pode dar o foco narrativo para a gente? Sim ou não? O outro verbo. E os homens mandaram plantar árvores, e enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava. Quem que ensinava? O homem do O machado. menino? O homem do machado, né? Muito bem. Então, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão. Qual é desses dois verbos, ou tome ou ensinava, que vai dar o foco narrativo? Eu acho que é a letra D, professora. Quem falou? Cauã? O foco narrativo desse texto é qual? Quem pode me dizer? Essa questão vai cair na prova. O que é foco narrativo? Ele vai falar sobre o narrador, né? Ele vai falar sobre o texto. O foco vai falar sobre o texto. E o texto, ele está em primeira pessoa? Não, ele está em terceira. Se ele está em terceira pessoa, ensinava, o homem do machado ensinava, então eu sei que é um texto o quê? Então, olha só, vai ser letra D, ensinava, tá? Porque tome, ele não está trazendo, né, o foco sobre qual é narrado o texto, porque quem que traz? Eu ensinava. Quem é que ensinava? O homem do machado. E sobre quem é o texto? O homem que espalhou o deserto, que é o homem do machado. Então, é sobre ele que está falando, não é tome. Quando a mãe fala tome, é porque ela está falando, né? Ela está dando uma ordem, né?
Tome, filho, tá aqui as tesouras. Então, segunda questão, letra D de dado. Gente, a prova tá fácil, hein? Terceira, um dos objetivos do texto, o homem que espalhou o deserto, é apoiar a postura do governo diante dos crimes ambientais, elogiar a atitude dos pais mediante o processo de educação dos filhos, sensibilizar o leitor para as questões do desmatamento, frisar o quão importante é para um filho seguir a profissão do pai e atentar para as brincadeiras entre meninos que tornam ações criminosas. Qual o objetivo do texto O Homem que Espalhou o Deserto? O governo apoiou a postura do homem que matava? Hã? Acho que não, né? Porque Não, destruiu o meio ambiente. ele queria replantar, lembra? Elogiar a atitude dos pais mediante o processo de educação dos filhos. Esse texto era bom para elogiar essa mãe que dava tesoura para os filhos? Não. Não. Com certeza. Não, né? Que ela prejudicou o filho. Fez ele virar o devastador do meio ambiente. Exatamente. Sensibilizar o leitor para as questões de desmatamento. Ele quer que você entenda sobre desmatamento e que você aprenda que não se deve fazer isso? Acho que não. Não? Sim ou não? Ou é frisar o quão importante é para o filho seguir a profissão dos pais? É importante um filho seguir a profissão de devastador? Não. Hã? Não. Não. Não é importante, pelo contrário, né? Não é importante. Essa profissão aí que ele está ensinando o filho dele não é boa seguir. Atentar para brincadeiras entre meninos que tomam ações criminosas? É isso? Ou é falar sobre desmatamento? Acho que é a letra C. Muito bem. Terceira, letra C. Ele quer que as pessoas entendam, né? Fiquem sensibilizadas, ou seja, que saibam que o desmatamento é prejudicial, tá? Quarta questão. Quando ele escreve assim, entre parênteses, naquele tempo ainda não havia caminhões de plástico, felizmente. O uso dos parênteses esclarece que há uma intenção que há uma intervenção de quem? Do narrador, do menino, do autor, do leitor ou da mãe? Do narrador? Muito Eu bem, acho do que narrador. talvez seja narrador. Muito bem, Ana e Marcelo, do narrador. Né? Aí ele fala, né, no meio da frase, ainda não havia caminhões de plástico. Graças a Deus, é a intervenção do narrador. Quinta questão. A passagem. Como seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução. Então, o menino não era dotado de quê? De altura, disciplina, coragem, perspicácia ou dinamicidade? Professora, o que é dinamicidade? Dinâmico, de ser ágil, de ser veloz. Dinâmico, de ser ativo. Aqui, ó. O que é perspicácia, professor? É o quê? Perspicácia. Muito bem, Cauã. Perspicácia. Olha só. Com seu cérebro diminuto, ele está falando que o menino não é o quê? Cérebro diminuto. O que é diminuto? Algo pequeno? Pequeno. Menor? Se ele está pequeno. Se ele está dizendo que o cérebro é diminuto, então ele não tem o quê? Inteligência? Muito bem, ele não tem inteligência. Se ele não tem inteligência, aqui ele não está falando de altura,
nem de disciplina, porque disciplina ele tem. Ele acorda todo dia para cortar as coisas. Ele não está falando de coragem e nem de dinamicidade. Ele é dinâmico, ele é ágil, ele vai lá e corta tudo. O problema dele é aqui, ó. Ele é dinâmico, ele vai cortando. Então, quinta questão, letra D de dado. Sexta questão. A frase ensinava ao filho a sua profissão tem como significado apropriado o de transmitir ao filho conhecimento sobre preservação ambiental? Não. Não, muito bem, Cauã. Ele não estava ensinando a preservar o ambiente, né? Ele, pelo contrário, ele estava ensinando a destruir. B. Possibilitar que o filho continue o processo de desertificação? Quando ele ensinava o filho dele a profissão, ele estava permitindo que o filho continue o processo de deixar tudo deserto? Acho que Sim, sim. Sim, eu sim, acho essa é boa, né? É, muito bem, essa é boa. Vamos deixar ela aqui e vamos ver as outras. Prosseguir no mesmo caminho de extinção da fauna? É da fauna? Eles não estão extinguindo os animais? É, exatamente. Não é extinção da fauna, né? É extinção da flora. É da mata, não é dos animais. Muito bem, Marcelo. Ter afinidade com o que toda a família já fazia? Por isso que ele estava ensinando? Para ter Não, afinidade? a mãe dele não fazia isso. A mãe dele Exatamente. podava o jardim. Não Muito bem. desmatava. Exatamente. Não é toda a família, né? A dar continuidade à atividade esportiva do pai. A atividade do pai era esportiva? Não? Não. Então, sexta questão, letra B de bola, certo? Vamos lá. Sétima questão. A expressão destacada em parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com todas as folhas. Então, à medida que ele quer saber essa parte aqui, ó, à medida que ele pode ser substituído por qual, hein? Vamos lá? Parecia determinado, assim como o tempo passava a acabar com todas as folhas. Parecia determinado, quanto mais o tempo passava a acabar com as folhas. Parecia determinado, tão logo o tempo passava a acabar com as folhas, tanto quanto ou desde que. Qual a alternativa que vocês marcariam que é Professora, não parecida com a entendi. medida que? O que está perguntando mesmo? A medida que é parecido com o quê? Guilherme, Giúlia, Luiz Felipe, apareçam para mim, por favor. A medida que posso ser substituído por qual? Eu acho que é a B. Muito bem, Cauã. Quanto mais, né, o tempo passava, ele estava determinado a destruir a folha. Muito bem. Oitava questão. O narrador do texto 1 demonstra o fascínio que as tesouras exerciam sobre o menino. O menino gostava muito de tesouras. Assinale a alternativa cujo trecho transcrito comprova a afirmação. Qual a afirmação? Que ele gostava de tesouras. Então, qual é a alternativa que vai mostrar que ele gosta de tesoura? A. E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia. Adquirir a prática, limpou o quintal. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Dormia com elas no quarto. Qual a alternativa que mostra que ele gostava de tesouras? Eu acho que é a C. Quando ele limpa o quintal, isso mostra que ele gostava de tesouras? Olha, eu acho. Se eu gosto de uma coisa, o que eu faço com elas? Saúde. Hã? Não sei. Eu vou limpar o quintal?
Hum? Se não for a C, a outra que eu pensei que fosse seria a A. A. Sim. E o homem do Acho que é- machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. É a letra A que vai mostrar que ele gosta das tesouras? Professora, eu acho que pode ser que seja a letra E, porque está se referindo às tesouras. Ah, Porque, quando você tá, tem uma coisa muito bacana, por exemplo, que você tem uma criança quando tem um boneco, né, um ursinho, e ele quer fazer o que com o boneco? ai, eu esqueci a palavra. Eu não gosto. Ele quer ficar com ele o tempo inteiro, não é? Correto. Se eu gosto de alguma coisa, eu quero ficar com ela o tempo inteiro. Então eu faço o quê? Dormo com ela. Dorme com ela. Oitava questão, letra E. Dormir com as tesouras é que mostra que ele gostava muito delas. Ele gostava tanto que colocava as tesouras para ele dormir com elas. Nona, no trecho, só que agora, olha lá a palavra agora sublinhada lá, ele era maior que as árvores começaram, e as árvores, ele era maior, agora ele estava adulto, né? E as árvores começaram a perder a vírgula empregada para aqui, ó, no agora aqui, ó. Isolar o vocábulo explicativo? Realçar o Não. elemento textual ele? Não. Marcar a explicação sobre a árvore? Destacar a palavra indicativa de tempo ou enfatizar circunstância de intensidade? Eu acho que a letra D. Quem mais? Letra D. Muito bem. Nós estamos falando, né, de uma palavra indicativa de tempo. Isso aqui é um advérbio, né? Advérbio de tempo. Então, não é palavra explicativa, né? Palavra explicativa é porque é conjunção. Isso aqui não tem nada a ver com vocábulo explicativo, não está realçando o ele, não está dando explicação sobre a árvore, porque agora não quer dizer sobre a árvore, está falando do tempo, né? Muito bem, não na questão D de dado. 10ª questão. A certa altura do texto, e o narrador diz: e enquanto ficava milionário, o país se transformava num deserto. A opção cujo conteúdo se relaciona com essa ideia é A. O homem, ao perceber que a natureza do país estava sendo devastada, criou uma empresa de filtros para serem usados nas grandes indústrias, evitando a poluição das florestas. Falou disso no texto? Não. Não, nada de filtros. E ele nem estava evitando poluição de nada. Só estava o quê? Cortando, né, a mata. Desertificando. Exatamente. O pequeno garoto que cortava árvores do quintal tornou-se um homem ambicioso, que, ao invés de ajudar a preservar, somente a devastava. O que vocês acham dessa letra B? Ela é boa? Ela é boa. Eu também acho. Bora ver as outras? O menino que desde cedo aprendeu a cultivar as plantas, cresceu e foi fazer um curso nos Estados Unidos para desenvolver técnicas de sustentabilidade. Ele foi fazer curso nos Estados Unidos? Não, Não, e ele ele mandou os trabalhadores dele. Exatamente. nem nem aprende sustentabilidade. Exatamente. Sustentabilidade. Quem sabe dizer o que é isso? Isso é importante. É o ato de sustentar florestas, matas ou qualquer Muito, coisa tipo de vegetação. muito bem, Marcelo. Sustentabilidade é aquela coisa, ela é autossustentável, certo? Muito bem. Por exemplo, quando eu faço uma plantação, uma horta na minha casa, eu vou comendo aos poucos, mas ela vai se revigorando. Então, ela nunca vai acabar. Deu para entender o que é sustentabilidade? Vamos lá. D. O homem que espalhou o deserto recebeu esse título por se tratar de alguém que ficou milionário vendendo ideias contrárias à preservação do meio ambiente. Ele estava vendendo ideias? Não, Não. não falou Não, ele sobre nem isso. sabe pensar. A única coisa que ele sabia era cortar.
A mãe, ao entregar as tesouras para os filhos, para que ele cortasse as folhas, contribuiu para que no futuro fosse um cidadão consciente e respeitar a natureza? Não. De consciente não tem nada. Exatamente. Então, muito bem. 10ª questão, letra B de bola. De consciente ele não tem nada, né? 11ª questão. Uma razão para o problema de desertificação. Desertificação vem da palavra deserto, tá? No desfecho do texto 1, não ser completamente resolvido foi que. Então, ó, qual é a razão para o problema da desertificação não ser completamente resolvido? Foi que A. Com pagamento de propina, o homem que espalhou o deserto obteve apoio das autoridades? Não, Não. as autoridades estavam contra ele. Não teve, exatamente, não teve apoio de ninguém, pelo contrário, né? O governo começou a plantar, ele destruía, o governo plantava. B. Os donos dos terrenos devastados se importavam com o desmatamento e denunciaram? Não. Não. Eles nem Eles até queriam vender os terrenos para a exatamente, indústria. exatamente, ainda queriam vender a madeira que foi cortada, né? E não falaram com polícia coisa nenhuma. O governo demorou para intervir no combate ao problema. E isso contribuiu com o processo de desertificação. É verdade? O governo demorou para descobrir que ele estava devastando tudo? Ou o governo foi rápido, descobriu logo e já começou a plantar árvore e ficou tudo bem? Não. Por que que o deserto, né, a desertificação das florestas foi aumentando, aumentando, ficou ficando... Ele foi capinando tudo. Por que que demorou para resolver o problema? O governo, ele não prestou atenção direito? Ou ele foi rápido e não aconteceu nada de desertificação? Ele não estava ciente do que estava acontecendo no momento. Muito bem. Então, o governo demorou ou não demorou? Demorou muito. Demorou muito. Essa daqui é boa. Houve uma mobilização dos funcionários que trabalham na desertificação contra o homem do machado? Não, eles apoiavam o homem do machado. Muito bem. Os assistentes fizeram curso nos Estados Unidos, mas não souberam empregar as técnicas? Souberam muito bem, por isso que teve a desertificação. Muito bem. 11ª, letra C. Muito bem, Marcelo. Sustentabilidade. Sustentabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar condições exibidas por algo ou alguém. É uma A C, característica... né, professora? C de casa, né? Oi? É a C de casa que ficou, né? É. 11ª, C. Eu estou terminando, só faltam 3 questões, tá? É uma característica ou condição de um processo de um sistema que permite a permanência em certo nível por um determinado prazo. Ultimamente, este conceito tornou-se um princípio, segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação das necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Cauã, fecha o som aí, por favor. Microfone. Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, mas pode-se dizer que este deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Questões sociais. Sem o social, não há sustentabilidade. Em primeiro lugar, é preciso respeitar o ser humano para que este possa respeitar a natureza. Questões energéticas e econômicas. Sem considerar a questão energética, não há sustentabilidade. Sem energia, a economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. Questões ambientais. Sem considerar o ambiente, não há sustentabilidade. Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida. A economia não se desenvolve, o futuro fica insustentável.
O princípio da sustentabilidade pode se aplicar a um único empreendimento, a uma pequena comunidade, a um planeta inteiro. Então, eu posso falar de sustentabilidade numa pequena empresa, numa grande empresa, no planeta inteiro. Para que o empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. 12ª questão. O texto 2 é uma verbete, ou seja, o texto 2 é um texto informativo. Ele é um texto que traz informações, não é uma narração, certo? Ao observar a sua estrutura, uma característica importante apresentada no texto é o emprego de palavras no sentido conotativo. Tá no sentido conotativo? Hã? Tem Acho que conotação num texto informativo? O que é conotação? Gente, a prova daqui 10 dias. 10 não, Vocês, qual é a diferença entre conotativo e denotativo? Eu já falei várias vezes isso na aula. Esse texto informativo, ele tem denotação ou conotação? Pode falar. Conotativo não é aquilo que é sentido figurado? Exatamente. E o texto E informativo? denotativo... Oi? Certo. E o denotativo é o quê? Tá certo, Júlia. Pode continuar. O denotativo é aquele que fala sobre algo que existe. Muito bem, a realidade, né? Isso, a realidade. Então, um texto que traz informação para a gente, ele usa a linguagem conotativa? Linguagem figurada ou linguagem real? No texto informativo tem que ter a afirmação verdadeira. Tem que ter o quê, Ana? Acho que é denotativa, porque tem que ter a Verdadeiras, tem que ter- real. Como que eles vão informar? Muito bem, Júlia. Não tem sentido conotativo, é linguagem real, porque o texto é informação, não pode ter sentido figurado. Também começou para É o quê? acrescentei da Ana. Não A entendi, Ana que desculpa. A Ana que tinha começado a falar, eu só acrescentei o da Ana. Sim, a Júlia e a Ana acertaram essa parte. Muito bem, Ana e Júlia. B. A abordagem da informação, esse texto ocorre em primeira pessoa? narrativa. Não, né, Ana? E texto informativo não é em primeira pessoa. Uso de versos? Não. Não, jamais, né? Versos eu vou usar num poema. Exato, na poesia. Não posso usar versos num texto informativo. Tem o tratamento impessoal do assunto ou... Ai, perdão, peraí, gente, eu vou já fechar aqui. Eu vou tratar o assunto de forma impessoal ou eu vou ter uma opção por uma linguagem coloquial? Uma opção por linguagem coloquial. Ah, é? Tipo assim, guri... Acho que não. Não, o que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem mais do dia a dia, que a gente usa em pessoas mais próximas. Muito bem, então eu vou usar uma linguagem com gíria para trazer um texto informativo? Não. Não, então é a letra D. Eu trato o assunto de forma impessoal, certo? 12ª, letra D de dado. 13ª, nas orações. Mas pode-se dizer que este
deve ter a capacidade de integrar as questões sociais. Linha 8 e 9. Texto 2, a palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Este. Refere-se ao termo, vamos lá? Aqui, ó, linha 8 e 9. Cadê? O conceito de sustentabilidade é complexo, mas pode-se dizer que este deve ter a capacidade de integrar. Este está se referindo ao quê? A sustentabilidade? Muito bem, conceito de sustentabilidade. Então, aqui, ó, complexo, meio ambiente, recursos naturais, capacidade do ser humano ou conceito de sustentabilidade? 13ª, letra E. Muito bem, Marcelo. 14ª, de acordo com as informações apresentadas no texto 2, é correto afirmar que a diversidade cultural não é uma questão social? Não é questão social ou é? É. Lembra que ele falou? Ele falou aqui, ó. O conceito de sustentabilidade é complexo. Entra a questão social aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Os projetos sustentáveis devem ignorar as futuras gerações? Ignora a futura geração? Ou o projeto de sustentabilidade também vai atingir as gerações futuras? Também vai atingir as gerações futuras. Muito bem, então não vai ignorar, né? Muito bem, Giulia. C, a questão social envolve primeiramente o respeito ao ser humano? Bora ver? Questão social, bem aqui, ó, essa aqui, ó. Em primeiro lugar, é preciso respeitar o ser humano. E aí? A questão social envolve primeiramente respeito ao ser humano. O que vocês acham dessa? É boa? Acho boa. É boa, muito bem, Ana. Põe o Czinho aqui. Sustentabilidade é a capacidade do ser humano de se sustentar isoladamente? Hã? É isoladamente? Não, não é isolado. É aqui, ó. Cadê? É um empreendimento, quer dizer, uma empresa, né? Uma comunidade, um estado, um país, até um planeta inteiro, mas não uma pessoa isolada, né? Isoladamente, não, né, gente? Tá? O princípio da sustentabilidade só pode ser aplicado em grandes empreendimentos? Só em grandes? Só em grandes empresas? Só numa comunidade grande? Não. Não, tem também nas comunidades pequenas, numa empresa única, né? 14ª, letra C, né? A questão social envolve, primeiramente, o respeito ao ser humano. Texto 3 e última questão. Uma tirinha da Mafalda. Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Então, ela ficou pensando, né, no terceiro quadrinho. Daí ela respondeu para a mãe dela. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. O que a Mafalda quis dizer com isso, hein? Minha mãe não sabia que você tinha tanto senso de humor. É possível observar na tira que a garotinha Mafalda é a Mafalda que ela acredita no que a mãe falou? Acho que não. Não. Ela ironiza o fato da mãe ter falado com ela desse jeito. Muito bem, Isa. Ela não acredita.
Ela disse, mãe, eu não acredito no ser humano. Não acredita que vai se amar, né? Fazer deste mundo um mundo melhor. A Mafalda não acredita nas palavras da mãe. E ela fala assim, olha, eu não sabia que você era tão bem-humorada, tinha tanto senso de humor, porque... Eu acho que tá bem, então. Então, se a Mafalda não acredita, ela está falando que ela está fazendo uma crítica para a mãe dela, tá? Ela acha, né? Ela está sendo irônica, ela está sendo ingênua, ela está sendo ignorante, imatura, a Mafalda está sendo conformada e otimista, ou ela está Ela, sendo diferente e desrespeitosa? ela está sendo crítica e irônica. Quem mais? Também. Ó, ingênua ela não é, ela está falando assim, mãe, eu não acredito em você, eu não acho que o mundo vai evoluir desse jeito. Conformada também não vai ser. Hã? Conformada também não vai ser. Ela não está conformada com as ideias da mãe. Ela não é ignorante, porque ela sabe que o mundo, ela está pensando, né, com as ideias dela, que o mundo não vai se amar, as pessoas não vão conseguir se amar, né? E que o mundo não vai ficar melhor. Ela não é indiferente, porque ela me disse assim, mãe, não sabia que você é irônica. Ela não, e também ela não está sendo desrespeitosa, ela está sendo irônica, né? Está sendo crítica e irônica. 15ª questão, letra B de bola. Beleza, gente? Maravilha! Ó, Sim. acabou, hein?